Graça e paz a todos. Aqui mais uma vez, Pastor Samuel Bernardes, e um vídeo para o nosso canal YouTube, o canal Gabinete Pastoral. Agradecemos a Deus, a todos os irmãos que têm orado por esse ministério. Não estou mais na rádio, mas pretendo, um tempo oportuno, voltar. Hoje o programa que eu tenho de rádio, primeiro domingo de cada mês, da Rádio Guarani, mas não o Gabinete Pastoral. Quem sabe, no próximo ano estaremos de volta. Mas durante esse tempo, pandemia, a gente se reserva um pouco e não para de orar, também não para de trazer reflexão. Sempre você tem escutado uma reflexão aí do Pastor Samuel, seja através do canal IEBT ou do canal Gabinete Pastoral. Um abraço a todos os irmãos que são inscritos, e se você não for inscrito ainda, você pode fazer. Que Deus abençoe nossa irmã Etienne, que é aí a nossa secretária abençoada, missionária Etienne. Um grande abraço. Vamos para a meditação deste dia. Eu quero falar sobre o chamado de Deus. Você tem chamada de Deus? A princípio todos nós temos, né? Ele chamou, Ele chama cada um de nós. Vinde a mim, todos. Então a chamada não se restringe a um grupo seleto. Deus chama a todos para vir a Ele. Mas aqui eu quero tratar de uma chamada especial do profeta Isaías. No capítulo 6, Isaías escolhido e consagrado para ser profeta. Diz o texto sagrado que no ano em que morreu o rei Uzias, no capítulo 6, a partir do verso 1, no ano que morreu o rei Uzias, o profeta viu o Senhor assentado sobre o alto sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Poder, glória, que privilégio. Isaías foi adorar a Deus no templo, no culto, e teve uma revelação. E ali ele recebeu o chamado de Deus. Observe o texto. Isaías capítulo 6, verso 2. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Que visão sobrenatural. Que privilégio do profeta Isaías. Ele viu e ficou assustado, ficou temeroso. O texto sagrado diz que aqueles anjos ou serafins clamavam. Ele não só viu, como ouviu. E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Que chamada maravilhosa. Viu a glória de Deus, viu serafins, viu anjos cantando, falando da glória de Deus. E claro que toda essa visão assustou o profeta e ele ficou extremamente temeroso. No versículo 4 diz que os umbrais das portas se moveram, uma voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Sempre isso simbolizando a glória de Deus. Observe que essa expressão Santo, 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 Kadosh, falando da santidade de Deus, um louvor a Deus que revela a sua natureza mais profunda. Deus é santo. Como é que um Deus santo chama a mim e a você? Nós somos tão pecadores. Esse termo hebraico, santo, significa separado, inacessível. No entanto, é possível haver um relacionamento, porque o Senhor toma a iniciativa de prover um mediador, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Só podemos chegar a Deus através de Jesus Cristo. Esse texto é revelador. Por isso que o profeta Isaías é chamado no 5º evangelho, a claridade, não é, o profeta messiânico. Mas vamos então à chamada dele, continuar. No verso número 4 fala sobre o sobrenatural que aconteceu. No verso 5, vamos lá? Então disse eu. É a vez do profeta a falar. Ele só viu e ficou assustado. Agora ele fala: então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, de impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. É uma visão que marcou para sempre a história do profeta Isaías. Visão de Deus. E ele se diminuiu. Claro, pecador. Nós somos pecadores, nós não temos a mínima condição de estar junto do Santo dos Santos, se não for a misericórdia do Senhor. Então Deus toma iniciativa. O profeta ora e diz: estou perdido. E quando ele orava,
um dos serafins que estava voando, agora voou em direção ao profeta, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com a tenaz. Que visão maravilhosa, que revelação, que poder! Agora veio uma brasa viva, enquanto o profeta confessava seus pecados, falava da sua inaptidão, falava do seu imerecimento. Chega um dos serafins e toca com a brasa que tirou do altar e toca nos lábios do profeta. E com ela tocou minha boca e me disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus nos purifique sempre para falar do seu amor, da sua graça. Nós não somos dignos. Deus tem nos dado a oportunidade de servi-lo. Isso é um privilégio, porque a nossa natureza caída jamais quer servir a Deus. Quer fugir, quer correr. Mas aí vem Deus, vem anjos, vem a iniciativa de Deus e toca nos nossos lábios e diz: você vai permanecer, você vai continuar fazendo a minha obra. E foi isso que aconteceu. E depois de toda essa visão, pecado perdoado, iniquidade que foi tirada, todos nós somos pecadores, e a iniquidade foi tirada, o versículo 7 diz, o pecado foi afastado. Depois disso ouviu a voz do Senhor. Agora chega o momento crucial da visão, a voz do Senhor. É muito lindo esse texto. Ele agora escuta a voz do Senhor. Vamos para o verso 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Deus chamando homens, pecadores, para uma obra da revelação da sua palavra, da transmissão da sua palavra, da pregação. Mas a quem enviarei? Deus, ele quer pessoas que sejam voluntárias, pessoas que digam assim: sou eu quero ir. Às vezes Deus até insiste com a gente. A gente tem alguns relatos bíblicos, Deus insistindo com a pessoa, com alguém, com um profeta. Mas quando ele está resoluto, não quer, Deus ele levanta outra pessoa. Veja o que é que diz o texto. A quem enviarei, quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. A resposta do profeta foi imediata, foi favorável, disse: sim, Senhor. Apesar de ser pecador, não merecedor, apesar de não ter capacidade, eu reconheço minha limitação, mas eu quero ir. Eis-me aqui, envia-me a mim. Essa chamada ficou no meu coração muitos anos e muitos anos que eu tenho recebido essa chamada. E digo: Senhor, eu não tenho condições. Moisés também se sentiu dessa forma: Senhor, eu não tenho condições. O profeta Jeremias diz assim: eu sou como uma criança. Jonas fugiu. A gente vai ver que não é fácil, mas ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse aquela voz: vai e diz a este povo: ouves de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Chamada de Deus é a reflexão desta manhã, um pouco mais prolongada, né, para a nossa meditação. Então, uma das tarefas do Espírito Santo ainda hoje é chamar homens para o seu reino, para pregar sua palavra. Você tem uma chamada? Então permaneça firme. Você é pecador? Também eu sou. Deus, ele tira o nosso pecado, ele toca na nossa vida, e a gente, transformado pelo poder dele e pelo Espírito Santo, vamos fazer a obra. Hoje, quarta-feira, eu quero fazer uma chamada para você, como líder da igreja IEBT. Eu quero chamar você para a tarde orar. A minha esposa, a diaconisa Marisa, Sema, e um grupo de mulheres vão estar orando a partir das 3 horas. Vem orar, é um chamado. Também às 19h15, hoje, estarei lá, pastor Samuel, com culto de gratidão, de amor, por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Quarta-feira, se Deus nos der essa oportunidade, se Ele quiser, estaremos lá tarde e noite fazendo a sua obra. Que Deus abençoe sua vida. A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. Que essa seja a sua resposta para essa chamada tão nobre, tão especial, uma tarefa impossível, se não for a graça de Deus. A paz do Senhor e uma excelente quarta-feira para você e sua família. Amém.